Quando Eduardo ascendeu ao trono da Inglaterra em 1272, era um soldado experiente que havia provado o pó das cruzadas. Com o tempo, através de suas ações no país de Gales e na Escócia, ele se mostrou um dos reis guerreiros mais poderosos dos ingleses. Sob o governo de Eduardo, as forças insulares foram moldadas em um padrão que seria mantido por 2 séculos. O rei reconheceu a importância dos arqueiros nas campanhas galesas e treinou esses arqueiros em todo o reino, fortalecendo assim o exército inglês. Eduardo Longshanks iniciou em 1296 a anexação da Escócia aos seus territórios. Os escoceses não tinham nenhuma chance de resistir a esta invasão. Eles careciam tanto de recursos humanos quanto de tecnologia de armas. Não havia uma autoridade real na Escócia, eliminando a possibilidade de os nobres agirem juntos. O rei, ao adentrar o território escocês, levou sistematicamente os senhores locais à submissão. No entanto, uma guerra inesperada com a França eclodiu, levando-o a deixar sua tarefa incompleta e partir navegando pelo mar. A submissão da Escócia e a queda de suas terras nas mãos inimigas não foram bem recebidas pelo nobre escocês de classe média William Wallace. Pouco depois da partida de Eduardo, Wallace levantou a bandeira da rebelião para recuperar sua liberdade. Participando da guerra de guerrilha com táticas de golpear e correr e saqueio, Wallace inquietou aqueles na parte sul da ilha. Ele se organizou e enviou imediatamente um exército para o norte. Wallace atraiu o grande exército para uma armadilha na ponte de Stirling em 1297. A infantaria escocesa com lanças emboscou os ingleses desprevenidos enquanto cruzavam a ponte em um local estreito. Se você enfrenta seu inimigo em um local estreito, a desvantagem de seus números se torna irrelevante até certo ponto. Apesar de ter um pequeno número de tropas, Wallace venceu a batalha graças a esse princípio. Os ingleses foram derrotados e a rebelião de William tornou-se uma fonte de esperança para toda a população. Após resolver o problema com a França, o rei Eduardo partiu imediatamente com um grande exército para reinvasar a Escócia. Wallace cometeu um grave erro ao enfrentar os ingleses em Falkirk em 1298. Em uma batalha campal, os escoceses estavam em uma desvantagem severa. Suas táticas e unidades eram tão básicas que até mesmo uma multidão de 500 anos atrás poderia entendê-las facilmente. Os escoceses consistiam em um grupo que empunhava lanças, apoiado por aqueles que usavam machados e espadas. Eles não tinham capacetes nem armaduras. Sua escassa cavalaria também estava equipada de maneira similar. O exército inglês, por outro lado, era composto por uma cavalaria pesada bem equipada, habilidosos besteiros, arqueiros e unidades de infantaria organizadas. A cavalaria de Eduardo I eliminou a cavalaria escocesa do campo de batalha. Alguns acreditam que Robert Bruce, em quem Wallace confiava muito, também estava presente, mas ele saiu da área por medo ou traição. Claro, a precisão dessa informação é questionável. Com o desaparecimento de um punhado de cavalaria, foi fácil para os besteiros e arqueiros ingleses caçar as formações de infantaria blindada que haviam tomado uma posição desconfortável no meio do campo. Sob a chuva de flechas, os escoceses se dissiparam. Finalmente, a cavalaria blindada voltou ao cenário e carregou seus cavalos sobre o inimigo. O resultado foi um massacre completo. Os escoceses não tinham mais força para resistir. Os franceses, aparentemente incapazes de ajudar devido aos seus próprios problemas, observaram de longe. Nessas condições desfavoráveis, nobres respeitados como Robert Bruce se submeteram relutantemente ao domínio inglês. Quando o rei voltou e capturou o castelo de Stirling em 1304, todos os seus rivais haviam baixado suas bandeiras de rendição. A Escócia estava agora sob controle inglês. Apesar de resistir em sua rebelião, Wallace foi capturado e executado em 1305. O guardião da Escócia se fora, e o povo estava desmoralizado.
William, que lutou até seu último suspiro, teve seu corpo desmembrado e exibido por toda a ilha como uma lição para todos verem. A única palavra que ressoava nos ouvidos daqueles deixados por William Wallace era: liberdade. Robert Bruce. Havia dois grandes contendores para o trono da Escócia sob controle inglês, Robert Bruce e John Comyn. Comyn tinha uma reivindicação mais forte por ser parente do rei anterior e ter mais seguidores. Ele tinha mostrado uma atitude mais desafiante contra os ingleses do que Bruce e os havia enfrentado várias vezes. Mas naquele momento, ele achou que a reconciliação com os ingleses seria melhor. Bruce, por outro lado, aparentemente queria continuar tanto a luta pelo trono quanto a luta de Wallace. O conflito e o debate entre os dois pelo trono terminaram com Robert mortalmente apunhalando Comyn em uma igreja. Ele se tornou um fugitivo e um quebrador de juramentos. Tendo matado seu rival em um local sagrado, ele reacendeu a Guerra de Independência Escocesa. Cerca de 1 a 2 meses após o incidente, em 1306, Bruce se autoproclamou rei ao ser coroado em Lodounil. Agora ele era um rei, mas os apoiadores de Comyn e os condes que apoiavam Eduardo não o reconheceram como seu rei. Diante dessa situação, os ingleses enviaram um exército para a região. Na Batalha de Methven, Bruce sofreu uma derrota contundente e perdeu quase tudo o que tinha. O novo e inexperiente rei, incapaz de mostrar presença na batalha, fugiu com seus irmãos e alguns poucos homens para as ilhas do norte da Escócia. Bruce, com o objetivo de reunir e treinar soldados, estava ansioso para voltar ao jogo. Acreditando que havia recuperado sua força, o rei da Escócia voltou a aparecer perto de Glasgow. Bruce, lutando como um fantasma com emboscadas constantes e ataques a castelos em cantos remotos, exauriu os ingleses. Ele lutou sem enfrentar diretamente seu oponente no campo de batalha. Durante esses tempos, Longshanks Edward havia falecido, e seu filho, segundo Edward, assumira o comando. O jovem rei era tão ambicioso quanto seu pai, mas não se considerava tão talentoso nem um bom governante. A campanha escocesa de 1310 do segundo Edward falhou porque Robert continuava sendo esquivo. Aprendendo com a primeira rebelião, o rei nunca enfrentou diretamente seu oponente, usando sempre táticas de guerrilha. Os nobres ingleses estavam perdendo a esperança para a parte norte da ilha. No entanto, o rei da Inglaterra não parecia disposto a abrir mão facilmente das terras herdadas de seu pai. Em 1314, Robert, por meio de seu irmão Edward Bruce, sitiava o castelo de Stirling. Isso era crucial porque era um importante ponto de conexão entre o interior da Escócia e a Inglaterra. O comandante do castelo pediu imediatamente ajuda ao seu rei. Reunindo cerca de 12.000 infantes e quase 3.000 cavaleiros em março, o rei II Edward reuniu todo o exército perto de Berwick. O objetivo era Stirling. Em contraste, os escoceses conseguiram reunir apenas cerca de 300 cavaleiros leves e entre 6.000 a 10.000 infantes. Eles também tinham quase nenhum arqueiro. Parecia uma repetição do que aconteceu em Falkirk anos atrás. Acima de tudo, Edward tinha que evitar o cerco de Stirling. Se Robert falhasse, perderia tanto sua credibilidade quanto a oportunidade de agir. Algo tinha que ser feito com os recursos limitados disponíveis. A maior vantagem dos escoceses eram as duras condições do terreno que os ingleses tinham que atravessar para chegar a Stirling. Batalha de Bannockburn. O campo de batalha era uma área dividida por terreno enlameado com muitos córregos e pântanos cheios de juncos. O castelo de Stirling estava ao norte. O rio Forte fluía logo ao norte do castelo, e o Bannockburn o conectava, por assim dizer, dividindo o terreno. A única área seca, ligada à estrada romana que se estendia de Falkirk a Stirling, era essencial aqui. A estrada cruzava o Bannockburn.
As condições do terreno pioraram devido às áreas arborizadas em ambos os lados da estrada. Se os ingleses não quisessem lidar com árvores densas, teriam que virar à direita. Na verdade, o terreno à direita havia-se transformado em um pântano intransponível devido às marés do rio Forth. Mas mesmo assim, a estrada de Driffield aqui poderia ser usada pelos ingleses para contornar os escoceses. Robert pensou que os ingleses atravessariam o terreno pantanoso que ele imaginava, e mandou cavar valas e colocar estacas nessas valas. Essas armadilhas, chamadas de fossos de lobo, poderiam ser fatais para a cavalaria. Em 23 de junho de 1314, a cavalaria avançada dos ingleses apareceu no horizonte para segurar uma ponte. Sem saber o que os aguardava, as unidades tentaram primeiro forçar as pontes na estrada romana. À frente dos pioneiros estava Henry de Beaune. O jovem Henry se encontrou de repente em um duelo com o rei escocês. Quando Henry avançou em direção ao rei com sua lança apontando diretamente, Robert habilmente evitou o ataque e matou Henry com seu machado. A luta heroica diante de seu rei aumentou a moral dos soldados escoceses. Enquanto Bruce e seus homens lidavam com esta unidade de cavalaria, a infantaria escocesa tinha outro problema. Sir Clifford Robert, com seus 300 homens, estava ocupado cruzando o rio, e seu objetivo era chegar a Stirling passando pelas valas abertas. Alguns 500 infantaria escocesa formaram uma formação de Chiltron para evitar esta tentativa. Embora a cavalaria parecesse vantajosa, a resistência decidida da infantaria e a ausência do exército principal inglês privaram Sir Clifford de sucesso. A vantagem moral escocesa já começara a custar caro aos ingleses. O rei II Edward e as principais unidades de seu exército chegaram ao campo de batalha nas horas tardias. Vendo que os escoceses seguravam as pontes, ele começou a atravessar o rio pelo lado onde Clifford havia entrado para atacá-los mais facilmente. No entanto, agora o tempo havia passado para organizar novos ataques. Enquanto isso, Robert Bruce havia escondido suas forças principais na floresta. Aquela noite foi difícil para ambos os lados. Do lado escocês, Robert, que havia evitado uma batalha campal até então, contemplou lutar contra seu oponente até o amanhecer. De qualquer forma, o exército inglês era mais numeroso, melhor equipado e possuía a arma letal que havia aniquilado o exército de Wallace em Falkirk, o Arco Longo. Parecia que no dia seguinte, Robert enfrentaria os ingleses e arriscaria tudo o que havia ganho desde sua coroação. A situação dos ingleses era muito pior. O exército estava completamente indisciplinado. Os soldados, que passaram seus últimos dias caminhando no meio do verão, agora estavam literalmente rolando na lama. O local onde montaram suas tendas era nada mais do que um mar de lama. Enquanto o exército se estendia para acampar à noite, se agrupava na lama, interrompendo a ordem. A cavalaria se separara significativamente da infantaria. Neste ponto, o mais importante era um nobre escocês nas fileiras inglesas que vazava informações secretamente para o outro lado. Graças a essa inteligência, Robert entendeu que os ingleses estavam em uma má situação e começou os preparativos para um ataque repentino. Ele lançaria o ataque com as primeiras luzes do sol. Na Escócia, o amanhecer chega cedo, e os escoceses atacaram o inimigo desorganizado na lama em frente ao Bannockburn após as 3 da manhã. Os escoceses emergiram da floresta em uma formação de Chiltron. Chiltron é uma formação militar onde a infantaria com lanças fica posicionada compactamente com escudos para se proteger. É especialmente utilizada para repelir unidades de cavalaria. Sir Edward Bruce liderou a infantaria com lanças na ala direita, e Sir James Douglas liderou na esquerda. No centro, Sir Murray, e logo atrás dele estavam as forças de Bruce. Sir Robert Kit liderou a unidade de cavalaria de 300 homens. O acampamento estava na floresta. Era necessário coragem para enfrentar a cavalaria pesada de cabeça erguida com a infantaria de lanças,
e os escoceses mostraram essa coragem ao amanhecer. Os cavaleiros ingleses, não acostumados a lutar a pé, montaram em seus cavalos. Os escoceses se aproximaram em Chiltern, atacando o exército inglês, que havia perdido sua mobilidade devido ao terreno lutado e pantanoso. Os cavalos, sentindo as lanças escocesas perto de seus focinhos, estavam aterrorizados. As fileiras traseiras do exército inglês começaram a recuar em direção à trincheira criada pelo Bannockburn, amontoando-se de maneira desordenada e causando grandes baixas entre eles. Os arqueiros ingleses, enquanto continuavam seu confronto direto, se reuniram para atirar nos escoceses pelos flancos. Logo quando começaram o ataque, um pequeno número de cavaleiros escoceses atacou esses arqueiros, quebrando sua eficácia e forçando-os a recuar. Se os arqueiros ingleses tivessem tido a chance de iniciar seus disparos rápidos clássicos, a situação para os escoceses poderia ter sido muito mais difícil. Ao longo do dia, a cavalaria inglesa, tendo que lutar sem muito apoio, foi impiedosamente massacrada pela infantaria adversária, que mais tarde tomou forma de uma cunha. Os ingleses morriam seja nas pontas das lanças, esmagados por eles mesmos ou afogando-se na água. Os vencedores da batalha estavam claros agora. Robert de Bruce havia derrotado o exército inglês em uma batalha campal, em Bannockburn. Durante o caos, os escoceses quase capturaram o segundo Edward. Escapando do campo com a ajuda de alguns de seus cavaleiros, o rei se dirigiu diretamente ao castelo de Stirling. O condestável do castelo, Sir Philip, não o deixou entrar porque a batalha estava perdida, e assim, a rendição do castelo estava a apenas alguns dias de distância. Não sendo permitida a entrada no castelo, o rei encontrou uma maneira de desaparecer e se dirigiu à capital. Segundo relatos, a batalha foi tão feroz que os escoceses não precisaram usar a ponte para cruzar o rio naquele dia, porque os cadáveres já haviam preenchido o leito do rio. Robert de Bruce, que emergiu vitorioso do campo de batalha naquele dia de verão, havia efetivamente assegurado a independência da Escócia. A rebelião havia sido bem sucedida e agora a Escócia encontrara seu novo guardião após William Wallace. Aquele dia pertenceu à infantaria de lanças, o Chiltern tinha vencido. Esta batalha demonstrou que unidades de infantaria bem lideradas e bem organizadas podiam derrotar até mesmo os guerreiros mais eficazes da época. Finalmente, se voltarmos a Robert, ele continuou lutando contra os ingleses até sua morte.